brinquei até num podcast que eu falei que eu tive um evento que eu fui e a pessoa falou assim, meu nome é João, ou se você precisar de construção, meu nome é João. Já chegou assim em mim. E aquilo já me desconectou totalmente da pessoa. Primeiro porque todo momento que eu tive de construção me deu dor de cabeça. Não é fácil construir, reformar, e ele já chegou querendo vender. Ninguém gosta de vendedor. Tem aquela questão... E aquela coisa que você falou, network é baseado em credibilidade, em confiança. E é tempo. Você não chega, eu confio em você já de uma vez. Você vai construindo essa confiança. Então, assim, são alguns erros que tem. Mas o maior erro que eu acho e que eu acredito em relação a network é não ter a ação futura. A gente perde muita oportunidade, Romano. É do tipo, eu te conheci hoje e amanhã é como se acabasse. Eu perco a oportunidade. Então, sempre quando você conhece alguém num dia, no outro já manda uma mensagem agradecendo o bate-papo, lembrando de algumas situações que conversou naquela hora e entrando mais no assunto. Por quê? Você sabe muito bem disso aí. A gente hoje, no mundo tão corrido assim, são poucas as vezes que a gente se dedica 100% presente para atenção para alguém. E as pessoas necessitam disso. Elas querem isso. E quando você manda uma mensagem já num dia seguinte, agradecendo o bate-papo, falando daquele assunto, a pessoa vai falar, pô, ele me escutou mesmo, ele estava presente. E aí, depois dessa conexão no Instagram ou WhatsApp, já marca uma ação futura, que é um café, é um a um, uma reunião online, um almoço, e não deixa esfriar. Porque aquele momento que você teve, aquele primeiro start ali, se você deixar esfriar 1 dia, 2 dias, 3 dias, cai no esquecimento. Como venda, né? Então isso aí eu sempre estou fazendo. Sempre. Ação futura, manda mensagem no dia seguinte, não deixe esfriar. Sejam muito bem-vindos a mais um Psicologia e Negócios Podcast. Aqui é o Romani e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre networking. E se prepara que tem um convidado que é considerado o pai do networking. Seja muito bem-vindo, meu amigo Daniel. Valeu, Romani. Muito obrigado por estar aqui. Gostei demais desse convite. Espero que eu possa contribuir com a sua turma aí para falar de network, que é algo super importante para a nossa vida. Diariamente eu pratico network. Tem aquela frase célebre, né? Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos e talvez seja possível fazer isso de forma intencional. Eu vejo muita gente com o sonho de eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero de alguma forma crescer. E um dos pontos principais, pelo menos na minha opinião, é essa questão de aumentar as nossas referências. É aquela coisa, falamos português porque convivemos com pessoas que falam português. E, Daniel, como que você foi... eu sei que você tem... Até se apresenta para o pessoal um pouquinho, mas eu sei que você tem um negócio que é muito baseado em networking, em conexões, que você criou uma nova moeda também. Fala um pouco disso e fala um pouco da importância dessa conexão, do networking na sua vida. Bom, Romani, a primeira questão que eu tenho que falar é que network, você tem que ter credibilidade. Então, tudo que eu construí foi através dessa credibilidade. Porque no nosso grupo a gente tem uma moeda fictícia. Para as pessoas entrarem e fazer negócios lá, eu tenho que ter essa credibilidade, tem que confiar em mim. Isso aí você não ganha de um dia para a noite, né? Dentro lá do nosso grupo, a gente interage muito através de eventos, cafés de negócios, e as pessoas se relacionam e, consequentemente, vão fazendo novos negócios e novas oportunidades. Eu falo muito que relacionamento vende. E através do network a gente consegue se relacionar com as pessoas. E até para o pessoal entender um pouquinho, como que é em relação ao modelo de negócio, apresentar para o pessoal um pouquinho em termos do que é possível de faturamento, para quem pensa em criar uma moeda como você fez, algumas recomendações e se é um negócio que vale a pena investir, porque como você disse, não é fácil, mas é algo possível. Sim. Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, vamos lá. Em relação ao grupo, a moeda, a gente sabe que a permuta ela já é antiga, né? Só para o pessoal contextualizar, basicamente o Daniel, ele criou um grupo onde ele criou uma moeda desse grupo, onde as pessoas podem trocar serviços, produtos através dessa moeda. E percebe,
Romani, mas como isso é possível? O próprio real, o dinheiro que a gente usa é baseado em credibilidade, em confiança. Sim. Se você não confiar que aquele dinheiro vale alguma coisa, você deixa de aceitar aquele É dinheiro. um papel, né? É. É um papel. E hoje em dia nem papel é mais. É, né? Porque o dinheiro entra na conta com o Pix, sai É uma e você ideia não tem. compartilhada por um grupo Sim. que... E que só vale aqui no Brasil. É. Se você pegar o real e ir para os Estados Unidos, possivelmente ninguém vai querer. Então é uma moeda só aqui no Brasil. Já o dólar é mundial. Mas dentro do nosso grupo a gente tem essa moeda apenas no nosso ecossistema. Como que ela chama? N. O N surgiu por N negócios, N oportunidades, N possibilidades, N conexões e a gente criou essa moeda. E dentro lá as empresas trocam serviços, porém com a nossa moeda que fica muito mais fácil de precificar. Ao invés de eu falar, olha, você tem X créditos comigo, você tem 1.000 Ns, que é igual a R$1.000, 1 para 1. Então, a gente já está acostumado com a permuta normal. Você, não sei agora, mas antigamente você já deve ter fechado alguma permuta. Grava aqui algo para mim, você tem acesso à minha comunidade, ou me dá isso e eu te dou aquilo. Só que às vezes essa permuta bilateral, eu quero vender para você, mas o meu produto vale 10 mil e o seu vale R$10. Imagina eu ter o tanto de produto seu. Não vai fazer muito sentido assim. Mas eu quero te vender. Então, com essa plataforma de permuta, viabiliza eu te vender e o que você me pagar. Eu compro algo seu, mas eu compro de outras pessoas também. Então, acaba que eu não fico com muitos produtos da sua empresa. Isso aconteceu porque na época eu tinha essa dor, eu tinha um passaporte gastronômico e os restaurantes me pagavam com voucher. Eu tinha muito voucher de restaurante, eu não conseguia ir e eu perdia. Então, muitas das vezes eu presenteava ou fazia alguma ação comercial e aquilo eu falei, eu preciso te trocar. Virava uma moeda. O meu voucher do restaurante virava uma moeda. Eu trocava com o advogado, eu trocava com a contabilidade. E aí eu falei, eu tenho que criar algo que eu consiga fazer de forma mais fácil, de forma mais que tenha mais credibilidade, um sistema. Então, hoje a gente tem um sistema para isso, onde as pessoas compram e vendem através da moeda. Como se fosse um banco, né? Tem a segurança de um banco, mas vale apenas no nosso ecossistema. E tem também a vantagem de se conectar com outras pessoas. Maior parte, sabe por quê? Quem que é nosso maior cliente? Hoje, o nosso maior vendedor é o nosso cliente. A partir do momento que eu te compro, fica muito mais fácil de eu te indicar, porque eu já tive a experiência com o seu produto. E a plataforma, ela possibilita de eu comprar de você de forma mais fácil, porque não dói no bolso. Então, uma vez que eu falo assim, eu vou comprar uma publicidade num painel de LED, tirar os R$4.000 naquele mês, às vezes vai apertar para mim. Mas se eu comprar com uma venda futura, ou seja, eu tenho já uma venda lá em N e eu preciso de fazer algo de marketing, acaba não doendo no bolso. Então, eu compro o painel de LED e a partir disso eu começo a indicar aquele painel para outras pessoas. Outras pessoas me observam lá e falam, onde você fez? E como que você fez isso também se tornar um negócio lucrativo no sentido, porque tem que ter uma gestão disso daí. Eu fico imaginando essas descobertas, de onde você se inspirou, como... Pois veio essa questão mesmo de uma dor que eu tinha. Já existia alguns modelos assim. A permuta, antigamente era escambo, né? Catira. E eu vi, assim, pelo menos, muitos, às vezes, grupo de desconto, mas era mais diferente esse que você fez da permuta. Pois é, a gente tem algo que é a transparência lá. Você já deve ter passado por isso. E na Black Friday agora a gente passa muito, a gente tem que ficar esperto, que é desconto do dobro, né? Então lá não, lá a gente sempre tem essa transparência, o produto, é o valor dele, não é porque está lá dentro. Inclusive a gente sempre fomenta para as pessoas darem descontos dentro daquele grupo para fomentar cada vez mais o negócio lá. Então deixar o dinheiro rodando dentro da nossa comunidade, porque aí fortalece todo mundo. Então veio dessa questão da dor, já existia uma questão da permuta em si, eu já fazia permuta há muito tempo, porque eu tive uma empresa de mídia, e mídia faz muita permuta. Exemplo, você está com uma revista, eu tive uma revista, tá sobrando 1, 2 páginas lá. Eu tô colocando um painel de LED lá no meu prédio agora, ó, você já me dando ideias aí. Pois é, você colocou painel de LED, vamos lá. Geralmente a publicidade é 10 segundos, 15 segundos no máximo, tem que ser rápido. Eu tenho muita empresa lá em BH
que as maiores são associadas à nossa empresa. Um a mais não faz diferença nenhuma para o seu custo. E às vezes você consegue viabilizar o negócio através da permuta. Por quê? A pessoa se sente mais confortável a fazer isso de forma mais rápida, porque ele sabe que ele está pagando aquilo com uma venda que ele não tinha. Porque na hora que você vende o painel de LED para aquela pessoa, você vai estar comprando um produto dela também. Então isso facilita o negócio. É interessantíssimo, você vai ver que muitas empresas vão chegar para você e falar, faça permuta. E aí você vai começar a viabilizar isso aí. Agora, uma coisa, pensando no networking também, eu vejo até uma coisa que me chamou a atenção. De vez em quando, você me manda uma mensagem, às vezes eu te mando uma mensagem, você coloca alguma coisa na agenda para ser mais intencional em relação, porque para gerir tanto essa galera toda, os contatos aqui do Clex, como que você organiza para ser mais intencional? A primeira coisa, eu preciso de ser autêntico. Então, eu preciso de ser eu mesmo. E muitas vezes você vai conectar mais com algumas pessoas. E aí você deixa fluir. Algumas outras você vai ter já uma intenção de se conectar de uma forma que possa gerar negócio para as duas partes. Lembrando sempre, o importante é um ganha-ganha. Na minha vida, eu sempre estou pensando no ganha-ganha. No momento que a gente se conectou, naquela primeira vez, teve alguma intenção sim. Tanto é que eu falei de algo meu para você, algo pessoal, e que você me ajudou em alguma coisa lá, né? Então teve uma intenção inicial. Eu queria conhecer o seu trabalho, entender, ver se eu poderia te contratar para algo, ver se eu poderia te ajudar em algo também. Mas é muita gente. Imagina só no Clex o tanto de pessoas que tem e como que a gente vai fazer para manter esse relacionamento com várias pessoas. Aceitar que, primeiro, qualidade é muito melhor do que quantidade. Isso é a primeira coisa que eu coloco na minha cabeça. Eu não vou conseguir conversar e conectar com todo mundo, mas eu vou fazer de tudo para tentar ajudar ou todo mundo me conhecer. É uma das coisas. A segunda é que tem que ter uma organização, sim. E a organização, a gente fala muito que é o acompanhamento mesmo. Então, é um CRM. Eu tenho lá um CRM onde eu tenho as pessoas que eu tenho que ter relações ou conexões semanalmente e outras mensalmente. Mas chega num ponto, Romano, que a gente passa um pouco do grau. Então, ou seja, eu divido em 3 fases: frio, morno e quente. A partir do momento que eu passo para essa relação mais quente, eu não preciso manter tanto contato assim. É como se fosse aquele amigo seu que você não vê há uns 10 anos, mas quando você revê ele, continua a mesma coisa. É que você divide sonhos, é que você fala de algumas dores, é que você conta algumas coisas que ninguém sabe. Você está naquela relação quente. Essa aí, você vai conversar às vezes, vai sempre lembrar do aniversário e tudo, mas possivelmente não é todo dia que você vai conversar com ele. Mas se você precisar, você sabe que você vai ligar para ele, ele vai te atender. Então o que eu faço? Eu vou passando frio para morno, morno para quente. Frio para morno, morno para quente. E para passar do frio para morno, você tem algumas táticas. O frio é, por exemplo, o primeiro dia que eu te conheci, naquele evento que a gente foi em junho, você estava na mesa, foi pouco, um pouquinho lá, e depois eu falei, eu estava lá, não sei se você lembra e tudo. Para eu passar dessa relação fria para o morno, tem que ter um contato posterior, via WhatsApp, e-mail, ligar, e aí você marca uma ação futura para você aquecer essa relação. E aos pouquinhos, você não precisa de ficar muito assim, precipitado, não pode ser muito assim, de querer muito rápido, porque as pessoas também, elas não gostam disso, né? Então deixa acontecer, fluir, mas com organização. Muito legal isso. E às vezes a gente se conecta com alguém, até foi legal a conexão, só que deixa passar tempo demais e pode esfriar mais do que deveria. Para quem não sabe o que é um CRM, é basicamente organizar ali, colocar numa planilha, por exemplo. No Trello também. Ou no Trello. Coisa simples, coisa na agenda. Simples, ou pode ser no papel, colocar, essa pessoa aqui eu vou contactar, fazer um follow-up com ela, um acompanhamento. Isso eu acho que é essencial. E se fosse para falar sobre erros que as pessoas cometem ao buscar fazer networking, o que você percebe? Primeiro, não se colocar no lugar da outra pessoa, ser muito invasiva.
Tem alguns assuntos que não devem ser tratados nos primeiros contatos, assuntos polêmicos como religião, política, futebol. Querer já chegar vendendo, isso é um erro também. Eu brinquei até num podcast que eu falei, eu tive um evento que eu fui e a pessoa falou assim, meu nome é João, ou se você precisar de construção, meu nome é João. Já chegou assim em mim. E aquilo já me desconectou totalmente da pessoa. Primeiro porque todo momento que eu tive de construção me deu dor de cabeça. Não é fácil construir, reformar, e ele já chegou querendo vender. Ninguém gosta de vendedor. Tem aquela questão... E aquela coisa que você falou, network é baseado em credibilidade, em confiança. E é tempo. Você não chega, eu confio em você já de uma vez. Você vai construindo essa confiança. Então, assim, são alguns erros que tem. Mas o maior erro que eu acho e que eu acredito em relação a network é não ter a ação futura. A gente perde muita oportunidade, Romano. É do tipo, eu te conheci hoje e amanhã é como se acabasse. Eu perco a oportunidade. Então, sempre quando você conhece alguém num dia, no outro já manda uma mensagem agradecendo o bate-papo, lembrando de algumas situações que conversou naquela hora e entrando mais no assunto, porque você sabe muito bem disso aí. A gente hoje, no mundo tão corrido assim, são poucas as vezes que a gente se dedica 100% presente para atenção para alguém. E as pessoas necessitam disso. Elas querem isso. E quando você manda uma mensagem já num dia seguinte, agradecendo o bate-papo, falando daquele assunto, a pessoa vai falar, pô, ele me escutou mesmo, ele estava presente. E aí, depois dessa conexão no Instagram ou WhatsApp, já marca uma ação futura, que é um café, é um a um, uma reunião online, um almoço, e não deixa esfriar. Porque aquele momento que você teve, aquele primeiro start ali, se você deixar esfriar um dia, 2 dias, 3 dias, cai no esquecimento. Como venda, né? Então isso aí eu sempre estou fazendo. Sempre. Ação futura, manda mensagem no dia seguinte, não deixe esfriar. Montar uma cadência de contato ali intencional. Exatamente, isso é principal. E quando você vai em evento de network, muitas pessoas ficam sem jeito de chegar conversando. Algumas pessoas são tímidas. Eu já fui assim. Mas a primeira coisa que eu faço é escutar. Eu vou escutando, vou perguntando, lembrar sempre do nome, importantíssimo. Cumprimentar olhando olho no olho, dar aquele aperto de mão, sorriso no rosto. Isso tudo já gera uma empatia e já gera uma conexão. Então, escuta ativa, conversar, não querer vender de primeira, entender o assunto, entrar, tentar ajudar a pessoa de alguma forma, gerar valor para a vida da pessoa. Isso tudo vai criando uma conexão forte. Ser interessante antes de interesseiro. Exatamente. Não. E aí, dá para ser intencional, porque eu falo assim, a questão de ser intencional não é questão de você ter uma intenção só para si, só buscar algo para você, mas ter intenção até de ajudar a pessoa. Porque às vezes você marca uma reunião de 1 a 1, sem estratégia, sem intenção, só para conversar. É ruim, você está fazendo a pessoa perder tempo também. Então, sempre que eu vou marcar algo, eu já vou pensando. O que eu posso ajudar aquela pessoa? O que eu posso fazer por ela? Eu tenho que ser intencional dessa forma, porque o tempo dela é valioso. Muito legal. E aí fica interessante para a pessoa querer bater papo de novo, falar, ó, aquela pessoa tem um papo legal. Sim. Vamos colocar nosso exemplo aqui, então, para o pessoal que está assistindo. A gente teve essa primeira conexão, eu mandei depois uma mensagem para você, até não foi tão rápido assim, porque naquele momento a gente não se conversou muito naquele momento, a gente estava em um canto da mesa e você em outro, bem distante, era uma mesa grande. Conversamos, depois marcamos a nossa reunião, depois daquela reunião a gente já começou a conversar mais pelo WhatsApp, você passando algumas dicas, eu falando com você, pedindo ajuda, porque é importante a gente pedir ajuda também, não tem problema isso. E aí, acabou que a gente começou a ver essa questão assim, ô Romani, venha dar uma aula aqui na minha mentoria. Ô Daniel, você pode falar disso na minha também? Então, ou seja, geramos valores um para o outro e para as pessoas que estão à nossa volta. E agora você me fez lembrar, tem uma história do Benjamin Franklin que basicamente tinha um rapaz que ele era meio rival do Benjamin Franklin, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas basicamente os dois como rivais ali. Aí chegou o Benjamin Franklin, pediu um livro que ele precisava, emprestado para esse rapaz. E curiosamente, ao invés de afastar, aproximou os dois.
E os dois se tornaram amigos ali depois daquilo. Ele precisava de um livro emprestado. Só que era alguém que ele respeitava. É importante entender isso. Não é eu cheguei do nada. Não, eles tinham certa rivalidade, mas os dois tinham credibilidade um com o outro. Uhum. E às vezes pedir um favor, quando você vê credibilidade na pessoa, aquilo também pode fazer com que a pessoa, opa, eu quero, é como se fosse, então deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu entender o mundo dela um pouquinho. Isso é curioso, quando você falou, me ajuda com isso daqui, e aí depois talvez ele possa me ajudar com alguma coisa que tá... A gente tem essa questão de reciprocidade, até mesmo no pedir ajuda, porque no momento que eu te peço ajuda primeiro, você se sente mais confortável a me pedir ajuda também, né? Então fica mais fácil isso. Eu peço, sempre que eu preciso, eu peço ajuda, eu faço perguntas. Aprendi isso desde a época do banco, onde eu perdi oportunidades porque eu tinha um contato direto com o vice-presidente e não aprendi nada. Por não pedir ajuda, por não perguntar. Então, ou seja, a partir daquele momento eu falei assim, eu preciso de fazer isso, perguntar mais e... E, por exemplo, uma fala que às vezes eu ouço, que é, a pessoa chega e fala assim, não, mas eu acho que esse negócio de conviver com as pessoas é uma balela, eu tenho que conviver com aqueles amigos que eu já conheço, que eu me sinto bem, e que às vezes não tem muitos resultados e é isso que eu quero. O que você vê dessa visão? O que em partes pode estar certo? O que em partes a sua Vamos lá. percepção? Lembra que a gente falou de estratégia, né? Eu tenho amigos que vão me fazer bem para certas coisas. Eu tenho pessoas e amigos que vão me fazer melhor para outras coisas. Não é que eu vou deixar todo mundo porque agora eu quero focar 100% em crescimento financeiro, pessoal, que eu vou deixar os amigos que conviveram comigo naquela época, porque hoje não agregam mais. Beleza, eles não agregam em certas partes, mas são meus amigos, eu não vou virar as costas para eles. Lembra que eu falei do grau de amizade? É aquelas pessoas que a gente fica vários anos sem ver, mas se precisar da gente, a gente vai estar lá. Só que a gente tem que saber que existem determinados momentos da vida que a gente tem que evoluir também. Se aquelas pessoas estão nos puxando para baixo ou não estão deixando a gente evoluir, a gente tem que dar uma distanciada em certos tipos, em certos momentos. Exemplo, já tive amigos que me chamavam sempre para ficar saindo, indo para bar. Hoje eu não estou nessa vibe mais, eu não quero isso. Então eu deixo de conviver com eles nesse local. Mas se for no aniversário deles ou algo desse tipo, eu vou. Mas não vou ser aquela pessoa que vou sempre estar lá. E vou buscando. Eu aprendi esse ano, Romano, que menos é mais. E qualidade é muito melhor do que quantidade. E muitas das vezes a gente não precisa de adicionar pessoas à nossa vida. Distanciar de algumas nos faz crescer muito mais. Então foi o que eu aprendi. Realmente tem pessoas que não nos deixam subir, porque a gente fica nessa questão. E eles vão nos julgar. Que agora o Daniel tá isso e não quer saber. Não, pelo contrário. Ele que não quer me acompanhar, porque eu já chamei. Então a gente não pode levar isso aí. Então eu tenho essas estratégias também, sempre com a intenção de ajudar, sempre gerar valor na vida da pessoa e sei os momentos que eu tenho que me relacionar com pessoas que são para divertir, pessoas que são para falar de negócio, pessoas que são para conviver em família. Então tem isso aí. E aí são meus valores também que eu tenho que seguir isso aí. E é interessante porque nós temos papéis e é importante ter essa consciência. Às vezes vai ter alguém que você vai ter que conversar, se relacionar. Pode ser que você nem gosta daquela pessoa, mas é importante ter essa habilidade de poder lidar com essa pessoa também. E pode ser que tem aquela outra pessoa que pode ser aquele amigo que te puxa para baixo, mas em determinado momento ainda dá para relacionar com essa pessoa, só que tomando consciência, para não ficar, é assim mesmo, eu acho que eu tenho aquela ideia, não, autenticidade, hein, eu acho que é essencial isso que você falou. Desde o começo isso aí. Só que ao mesmo tempo, a autenticidade não significa que você precisa ser a mesma pessoa em situações diferentes. É aquela coisa, eu posso ser autêntico, mas dentro da igreja eu vou me comportar de uma maneira, e se eu estiver na fila do banco de outra, se eu estiver em uma festa, eu posso me comportar de outra. Você vai comportar da maneira do ambiente também, né? Não adianta. Por exemplo, o que eu penso nisso aí? Eu tenho esses amigos
que eu sempre saía, e eles eram pessoas que reclamavam muito. Eles tinham as coisas e reclamavam muito. Eu aprendi a não falar de negócio com eles, porque eu não quero conviver com pessoas que ficam reclamando o tempo todo. Então, vou falar de família, vamos falar de outras coisas, vamos falar de futebol, porque aí eles não reclamam. Então, você vai moldando isso aí. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas não vou conversar de alguns certos tipos de assunto naquele momento. Vou entrar na vibe, vou brincar mais, vou fazer algumas coisas que eu não faria em uma reunião de negócios, mas não deixo de ser eu. Eu sou uma mistura de muitas coisas, né? Então acaba que a gente vai moldando no ambiente, sim. Tem até uma coisa que eu lembro da batata. A batata, fora da água, ela é dura, mas dentro da água fervendo, ela fica mole. Então, ou seja, ela moldou, ela se enquadrou no ambiente. Então, é basicamente isso. E aí, isso também me chama atenção para perceber o quanto que o ambiente é importante, né? Quanto o ambiente nos transforma, mesmo que de maneira inconsciente. Se eu pego uma pessoa, aquilo que eu falei, se eu pego uma pessoa que nasceu no Brasil, ela vai falar português. Sim. E o corte de cabelo, às vezes o jeito de andar, o sotaque, a visão de mundo, a forma de se relacionar com as pessoas, o nosso ambiente nos molda e molda muito. E falando um pouco sobre isso, o que você pensa em relação à visão do negócio, da moeda N, do seu negócio? Vamos lá. Hoje, eu acredito muito que é algo que vai crescer demais em nível Brasil. A gente tem alguns desafios que seriam para ter pessoas. Eu creio que um dos maiores problemas das empresas são pessoas, hoje em dia. Eu preciso de ter pessoas certas que têm essa questão de autenticidade, credibilidade para expansão. E é um facilitador de negócio. E as pessoas hoje estão buscando contatos, relacionamentos e fazer negócio. Lá dentro a gente tem isso aí. Então, dentro da plataforma, o que eu vejo é que em torno de 2, 3 anos a gente vai estar a nível Brasil. E conto com a sua parceria também, de divulgar lá para Patos. E a gente quer sim ter um polo em cada cidade. A gente já tem franquias em Cuiabá, a gente está indo para Goiânia agora, a gente tem Betim, que é do lado de BH, e temos BH, que é nosso piloto. E até para a pessoa entender o que ela pode esperar, vamos supor que alguém que esteja assistindo falando, nossa, eu acho que eu sou bom de networking, eu poderia fazer isso na minha cidade. O que ele poderia esperar de faturamento, ou uma margem para a pessoa ter uma ideia e poder se entender? Vamos lá, eu falo que o payback, para quem não sabe, payback é o retorno mesmo sobre aquele investimento, o tempo que né, sobre o investimento, são de 6 meses. Se você colocar 3, 4 empresas associadas mês, você já tem 6 meses isso aí. Varia de acordo com o número de empresas e cidade, porque dependendo da cidade, demora um pouquinho mais por questões de número de CNPJ e tudo. Mas acredito que em torno de, dependendo de uma cidade interior, um faturamento aí, um lucro líquido em torno de 20 a 30 mil, 30 empresas, 40 empresas associadas, tendo os cafés, seguindo o nosso modelo de negócio, isso aí a pessoa consegue. Capitais, claro, o faturamento é maior pelo número de CNPJ também e o poder também de negociações que tem lá. Quanto mais empresas, mais negócios, e o ganho da pessoa, do licenciado, é através de taxa de intermediação, como o Uber com o motorista, como o iFood para o restaurante, e aí ele faz. A gente é um intermediador do negócio. E na realidade o intermediador é quem está fazendo o negócio acontecer. É o comercialzão, é o vendedor, é o comprador da empresa, é o cara que ajuda a bolar estratégias junto daquela empresa, ver oportunidades, porque a gente de fora sempre a gente consegue ver mais oportunidade que quem está na operação. E aproveitar o ecossistema, entender quem pode gerar valor para quem, você também pensar, opa, se eu tenho essas pessoas aqui, talvez um outro produto que eu possa agregar, um outro serviço. Muitos lá aproveitam o ecossistema para pivotar algum produto, porque sabe que as pessoas são parceiras, fazem testes para depois jogar para o mercado. Então é uma forma interessante também de você criar algo novo. Tem pessoas lá do grupo que começaram com aluguel de espaço e hoje já criou um clube de mulheres gigante e que através de lá
fazendo o piloto dentro do grupo e vendo opiniões e tudo, porque a galera tá mais unida, né? E se fosse, assim, para deixar uma mensagem, algo que você acredita muito forte pro pessoal que tá assistindo? Ó, eu tenho a minha frase que eu falo que network é o princípio do dinheiro. Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi através de network. E quando eu falo network, eu tô falando de relacionamento. Uhum. As pessoas que eu convivo, tudo que eu conquistei vieram de relacionamento. Eu brinco que sozinho nem brigar a gente consegue. Até a esposa foi pelo network, tá? Depois tem outra história aí que me conectaram com ela através de um café de negócio. Então, assim, não tem como falar sobre network sem falar sobre relacionamento. É vida, né? Não é só negócio. Não é, é tudo, é tudo. É pessoas com pessoas. Tem aquela pesquisa de Harvard que mostra, até em relação a níveis de felicidade, uma pesquisa de mais de 80 anos de duração, fator número 1 que determina a qualidade de vida, a felicidade de uma pessoa é o relacionamento. Sim. E aí, para finalizar, é que a gente tem que ter constância, né? Não ache que network é de um dia para o outro. Não é. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de tempo, construção. Então, isso aí você vai construindo dia após dia, conectando com mais pessoas, fazendo o negócio acontecer, tendo paciência, entendendo que cada pessoa tem o seu momento. Então, não adianta a gente forçar muito. E é a minha mensagem. Façam network, conheçam pessoas, sejam intencional, estratégico e sempre querendo gerar valor para a vida do próximo. Isso aí, você manda isso para o universo, ele devolve com certeza. Como já dizia Raul Seixas, quem sabe alguma coisa muito nova possa ali acontecer. É isso aí. É show. Daniel, para o pessoal que quiser te acompanhar, quais são suas redes sociais? @o pai do network. Então, a gente tem a marca, tem tudo. Estamos lançando um livro esse ano de 2025, que é também a frase que eu falei, network é o princípio do dinheiro. Eu vou falar algumas táticas que eu uso também para conseguir. E claro, a gente tem um jeito... Você é mineiro? Mineiro. O nosso jeito mineirinho de ser, a gente vai conseguindo conectar aos pouquinhos e vai fazendo. A gente tem um certo tipo de algo a mais, né? Vamos puxar a sardinha pro nosso lado aqui, a gente conecta bem. Mas é isso, agradeço demais, viu, Romano? Muito bom. Tô te esperando na nossa aula lá. Vai ser um prazer. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, deixa o gostei, comenta aqui e aproveita para seguir o Daniel também. Foi um prazer te receber, meu amigo. Fechou. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, viu? Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal.